Agora a gente vai adentrar numa seara mais ligada à modelagem mesmo do sistema, né? Os estilos e padrões arquiteturais, né? São muito próximos esses conceitos, mas há uma sutil diferença, né? Mas tudo começa com um estilo, né? Então, um estilo arquitetural é um conceito inspirado no conceito de estilo arquitetônico da arquitetura e urbanismo, né, digamos assim. Então, quando a gente olha para um prédio ou para uma catedral, a gente diz, olha, isso aqui tem estilo gótico, isso aqui tem estilo barroco. Né? Por quê? Pelas características daquela forma de modelar, de projetar, né, de construir. Então, um estilo arquitetural de software caracteriza também essa família de sistemas, né? E esse estilo é relacionado ao comportamento de propriedades tanto estruturais, porque é uma arquitetura de software, como nós vimos, mas também comportamentais, né? A forma como os conectores reagem, por exemplo, né? Então, de certa forma, já traça um conjunto de características que aquele sistema terá, né? Principalmente ligada a requisitos de qualidade, né? Além, por definir elementos arquiteturais, componentes e conectores, define um vocabulário para esses elementos do sistema, né? Por exemplo, a arquitetura MVC, nós temos Model View Controller, então a gente já usa esse vocabulário para se referir à lógica de negócio, se referir às entidades, se referir às telas, né, do sistema. Então, gera, né, um conjunto de vocabulários também associado ao estilo, né? Além disso, apresenta restrições, né, a forma dos componentes interagirem, né, ou restrições a essas interações para ter algum impacto de qualidade normalmente no sistema, né? Seja para reduzir acoplamento, seja para facilitar a manutenção, né? Então, uma arquitetura em camadas, por exemplo, ela tem uma organização em digamos assim, níveis de abstração, onde não se pode qualquer nível conversar com qualquer nível. Há uma disciplina, né, como nós veremos. E isso também é definido pelo estilo arquitetural. Quando um estilo é validado, aprovado em um domínio específico, eu usei um estilo arquitetural e tenho evidências da qualidade daquele estilo para um determinado tipo específico de software. Por exemplo, eu usei MVC para desenvolver sistemas de informação web, né? E eu tenho um know-how nisso daí e tenho evidências práticas da qualidade e defeito desse estilo para esse tipo de sistema. Então, eu já posso definir como um padrão arquitetural, né? Então, o padrão e o estilo são conceitos próximos. A diferença é que o padrão é o estilo validado na prática, tá? Empiricamente, com evidências práticas, né? E esse conceito, né, de estruturação padronizada da arquitetura é uma abstração que facilita uma reutilização sistemática da solução, assim como acontece nos padrões de projeto para o reuso sistemático na fase de implementação. O padrão e o estilo arquitetural nos ajuda a esse reuso sistemático na fase de projeto arquitetural, né? Exemplos de estilos e padrões arquiteturais, né, conhecidos, né, que a gente costuma ouvir com frequência, né? Estilo camadas, MVC, cliente-servidor. Aqui eu coloquei dois menos conhecidos também, né, ligados à tolerância a falhas de software, como Recovery Blocks, N-Version Programming, né? Essa programação em N-versões nós já usamos, inclusive, no nosso exemplo da primeira aula, né? Aqueles dois controladores que são executados, né, ou em paralelo ou de forma síncrona, né, sequencial mesmo, que pode ser, mas que o conector utiliza aquela redundância, aquelas N versões lógicas do elemento para fazer uma comparação e aumentar a confiabilidade. Isso aqui é a essência da programação em N versões. Mas só exemplo, já já a gente vê mais a fundo esses estilos, ou inclusive outros, né? Começando por arquiteturas centradas em dados, né? Só abrindo parênteses, alguns desses estilos já são considerados padrões pela sua utilização prática, tá? Como é o caso do MVC,
do próprio cliente-servidor, o Universal Programming, camadas. Então, muitos desses estilos que veremos já são também padrões, né, arquiteturais para algum nicho, algum tipo de sistema. Então, a arquitetura centrada em dados, elas são arquiteturas onde, obviamente, os componentes são unidades de processamento, né, funcional, né? Os conectores têm uma particularidade. Os conectores nas arquiteturas centradas em dados são os próprios repositórios de dados. Isso quer dizer que os componentes nesse tipo de arquitetura não se comunicam diretamente. Então há uma restrição de que toda comunicação entre componentes é por meio do repositório de dados, por meio do conector arquitetural. Então a comunicação acontece via compartilhamento de dados. Então, se eu tenho dois módulos e eles precisam se comunicar, deixa eu só mostrar na figura e já eu volto lá. Eles, na verdade, vão interagir com o mesmo repositório de dados. Então, se o componente 1 quer conversar com o componente 2, o componente 1 vai executar uma gravação no banco de dados e quando o componente 2 fizer uma busca, ele vai ser afetado, então vai perceber aquele dado atualizado, ele vai agir como foi especificado para ele, né? Então, se os subsistemas necessitam trocar dados entre si, essa troca só pode acontecer de duas maneiras, via compartilhamento de dados através de banco de dados, ou cada componente pode manter seu próprio banco de dados e transfere explicitamente os dados uns aos outros, né? Então, como sincronização de dados. Então, toda a comunicação acontece via dados, né? Via dados. Então, é por isso que é centrado em dados, né? Quando é necessário compartilhar um grande volume de dados entre os componentes, esse estilo é extremamente apropriado, né? Existem duas variações dele, dependendo do comportamento do repositório, né? Da forma como o repositório se comporta quando um dado é atualizado. Então, existe o estilo clássico repositório e o estilo Blackboard, que é um repositório mais ativo, tá? É um estilo, inclusive, muito usado em sistemas, não sistemas especialistas, mas sistemas baseados em agentes, né? Então, um estilo centrado em dados, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, vou dar 5 segundos para vocês pensarem em uma vantagem, ou algumas vantagens desse sistema, desse tipo de arquitetura. Quem quiser pode pausar o vídeo, que agora eu vou dizer a resposta. Né? Então, um estilo centrado em dados, uma das grandes vantagens, eu já falei do compartilhamento de grandes volumes de dados, mas também imaginem que eu tenho componentes que não precisam interagir diretamente entre si. Isso favorece com que esses componentes sejam, de fato, independentes em termos de tecnologia, né? Eu poderia ter um componente escrito em Java, outro componente escrito em C++, outro em C#, outro em C, outro em Fortran, outro em COBOL, ou Delphi, seja lá qual for a tecnologia, desde que eles acessem o mesmo banco de dados, o mesmo repositório de dados, né? Então, é muito fácil integrar tecnologias heterogêneas, né? Inclusive tecnologias legadas, né? Quando você tem um estilo centrado em dados. Então, proporciona esse compartilhamento de dados eficiente, são mais fáceis assim, de você garantir, né, a disponibilidade dos dados no sentido do backup, a segurança, porque tudo é centralizado, então a sua atenção fica central, né? E o modelo de compartilhamento ele é centralizado também no repositório. O repositório ele pode ser incrementado para definir bloqueios aqui, firewalls, ou níveis de permissão no acesso a dados, né? Desvantagem se você tem um grande volume de sistemas que usa muito banco de dados, muito volume de dados, um grande volume de componentes que usa grande volume de dados de um mesmo repositório, pode ser que sobrecarregue esse repositório, né? E ele se torna também um ponto único de falha, né? Se o SGBD, se o repositório saiu do ar, todo o sistema vai parar.
né? Então é um ponto único de falha, claro que tem como contornar. A gente está vendo aqui defeitos do estilo puro, mas a gente já vai ver, eu já vou passar agora um spoiler, né, que não existe bala de prata, não existe um estilo que seja bom em tudo. Então o segredo está na habilidade do arquiteto compor estilos, né? Pegar características de um e de outro e misturar na sua arquitetura de software, né? Então, a evolução dos dados também é algo penoso nesse estilo, porque pode impactar em vários componentes, né? Então, você mudar uma tabela, você pode beneficiar um componente que está precisando daquela mudança, mas os outros que estão usando o esquema antigo da tabela vai dar problema. Então, você pode ser necessário para isso criar visões arquiteturais, visões de banco de dados, desculpa, né? Visões de banco de dados. Então, há estratégias para isso, mas não deixa de ser uma preocupação a mais, né? Então, políticas de gerenciamento mais específicas, né, podem ser difíceis porque podem também ter impacto em vários componentes, né, como protocolos também de distribuição de forma eficiente. Claro que há estratégias, como eu disse, combinando com outros estilos, né, por exemplo, criando um pool de repositórios descentralizados, né, que são sincronizados periodicamente. Então, há estratégias para isso, né? Os componentes independentes são um grupo de estilos, digamos assim, bastante conhecidos. Eu só queria, antes de falar de componentes independentes, detalhar um pouco da diferença entre repositório e Blackboard, que a gente vê nessa figura. A topologia é a mesma. A única diferença, né, é o comportamento do repositório. Então, no estilo clássico repositório, quando o componente 1 atualiza um dado, esse dado ele é passivo, ele continua atualizado no repositório, aguardando alguma consulta àquele dado. Mas já o estilo Blackboard, ele implementa o padrão, é como se o repositório implementasse o padrão de projeto Observer, né? E aí ele está ativo e incumbido de informar os observadores daquela parte dos dados quando houver atualização. Então, não cabe ao componente ficar perguntando, atualizou? 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 Não. Ele espera a ação do repositório. Então, se o componente 1 atualizar um dado, e esse dado é importante para o componente 5, aí o repositório vai informar, olha, o componente 5 teve atualização dos seus dados. Aí sim, o componente 5 vai lá e consulta. Percebe? Então, há um certo comportamento ativo por parte do repositório. Tá? Esse comportamento ativo é o que chamamos de Blackboard, né? Opa. Então, os componentes independentes, né? Como o próprio nome diz, cada componente é independente, né? Então, os componentes são autônomos, né? Então, um não exerce controle sobre o outro, mas um pode interagir com o outro. O fato deles serem independentes reduz o acoplamento entre os componentes, evidencia a necessidade de se ter interfaces não só providas, mas interfaces requeridas nos componentes, são obrigatórias as interfaces requeridas, né, nesse tipo de arquitetura de componentes independentes, né? E existem dois tipos principais, né? Os communicating process, né, a arquitetura de processos comunicantes, e as arquiteturas baseadas em eventos, tá? Então, os communicating process, né, processos comunicantes, são componentes que interagem diretamente entre si por meio de suas interfaces, como é o caso da arquitetura cliente-servidor, que veremos, né? E a arquitetura baseada em eventos, ela, como o próprio nome sugere, os componentes interagem entre si, mas não com chamadas diretas entre eles, mas por meio da produção e captação de eventos, como é o caso de algumas arquiteturas, como a Publish Subscriber, como a arquitetura de Broadcast, como nós veremos daqui a pouco. Mas a principal diferença entre processos comunicantes e baseadas em eventos é a forma como os componentes trocam mensagens, como eles interagem. Uma é chamada direta entre componentes via suas interfaces, né? Outra é produção
e tratamento de eventos. Então, uma arquitetura cliente-servidor é uma arquitetura de processo comunicante, né, como nós vimos. Então, os componentes interagem diretamente entre si por meio de suas interfaces, né, e os componentes são agrupados de acordo com a sua localização física, no caso do cliente-servidor. Os componentes que estão localizados no deployment do lado do cliente são considerados componentes do cliente. E quando no deployment ficam do lado do servidor, são considerados servidor. Então, é um vocabulário, uma denominação, classificação mais ligada à localização física dos componentes. Nesse tipo de arquitetura, os conectores eles fazem essa ponte de comunicação entre o cliente e o servidor. Normalmente implementa algum protocolo, né, de rede, ou HTTP, ou FTP, né, ou que seja por socket, né, mas os conectores abstraem, né, essa comunicação, que pode ser local ou pode ser distribuída. Né, pode ser simplesmente uma chamada de método. Né, alguém que repassa, fica passando e repassando chamada de método. Mas ele abstrai todo esse trânsito, esse meio de campo, tanto do cliente quanto do servidor. Né? E as restrições é que os clientes, só eles podem pedir. Né? Eles não têm as funcionalidades implementadas em si. Eles são pidões e ficam sempre requisitando aos servidores. Né? Então, o cliente não implementa em si as funcionalidades, mas eles sempre requisitam aos servidores. Né? E os servidores, eles não pedem nada aos clientes. Né? Eles simplesmente oferecem, eles ficam disponíveis para serem requisitados pelo cliente. Né? Então, é um estilo voltado a sistemas distribuídos, por isso que os conectores normalmente implementam protocolos de rede, né? Algum protocolo. Né? A vantagem de serem distribuídos é que assim pode-se ganhar escalabilidade, né? Pode-se ter um conjunto grande de servidores, um número grande de servidores, e o cliente acaba tendo a sensação de que sua máquina tem um alto poder de processamento, quando na verdade o processamento está sendo executado no servidor e o cliente só apresenta resultados. Né? O conjunto de servidores oferece esses serviços específicos, né? Pode ter um servidor de impressão, servidor de SGBD, servidor de aplicação, né? Ou vários servidores de aplicação e assim sucessivamente. Né? Um conjunto de clientes podem executar os mesmos serviços e a comunicação se dá através, normalmente, de uma rede remota. Tá? Então, essa é a topologia, né, de uma arquitetura cliente-servidor, onde nós temos componentes arquiteturais cliente-servidor e o conector, que normalmente implementa algum protocolo de rede. Né? O conector pode ser representado tanto de forma explícita quanto de forma implícita. De forma explícita, do jeito que está nessa figura. Existe uma caixa para representar o conector. E a maneira implícita é quando a gente não representa a caixa, representa direto a seta. Aí o conector ficou meio que embutido na seta. Né? É uma seta entre cliente e servidor, pronto, e ali está embutido implicitamente um conector. Né? Quando é importante representar explicitamente o conector? Quando se quer deixar claro qual o protocolo que se deseja utilizar. Tanto faz. Então coloque implícito, do jeito que o cara fizer tá bom. Né? Mas se quer explícito, você coloca o conector e coloca o protocolo no nome dele. Né? Por exemplo, né? Quando se quer requisitos de qualidade relativos àquele conector, ele vai implementar a distribuição de carga. Ele vai implementar NVP, Innovation Programming. Né? Então, ele vai ter um requisito de qualidade específico. Então, deixa ele explícito porque ele ganhou importância na arquitetura. Né? Vantagens da arquitetura cliente-servidor é que a distribuição é transparente. Né? Nem o cliente, nem o servidor precisam se preocupar com isso, porque isso é centralizado no conector, tornando o uso das redes, digamos assim, mais efetivo. Né? E por isso ele se popularizou bastante, né, com o advento das redes de computadores, né, das intranets e da internet em si. Né? É escalável porque eu posso adicionar novos servidores, se necessário, né? Ou atualizar os existentes. Né? Desvantagens é que elas
ela, de certa forma, é um pouco bitolada, né? Não apresenta um modelo de compartilhamento de dados, né? Então, cada componente, ele faz do seu jeito, né? Ele requisita do servidor, ele pode pegar esse dado e, eventualmente, gravar temporariamente ali no cache, ou seja lá o que for, né? Cada servidor é independente de outro servidor, pode implementar seu próprio controle, né? Então, pode haver redundância de esforço entre os servidores. Não há um compromisso de que todo servidor da internet inteira tem uma forma específica de ser desenvolvido. Não. Cada um constrói do seu jeito, né? Não há um registro central de nomes e serviços, né? Então, a localização de um serviço específico pode ser uma tarefa difícil. Em outras palavras, o cliente tem que conhecer a priori. Nesse tipo de arquitetura cliente-servidor pura, o cliente tem que conhecer a priori o servidor. Eu sei que aquele servidor tem o serviço tal. Então, ele já pede para aquele servidor, como se ele já tivesse a URL daquele serviço, né? A arquitetura cliente-servidor exige isso. Claro que existem outras evoluções dessa arquitetura que tentam facilitar a localização de serviço, como a arquitetura orientada a serviço, né? Mas estamos falando de um estilo arquitetural, né? Cliente-servidor. A arquitetura baseada em eventos, né? É uma arquitetura, digamos assim, diferente da arquitetura de processos comunicantes, porque a comunicação ela ainda é de componentes independentes, mas a comunicação entre esses componentes independentes ela acontece via produção e consumo de eventos, né? Tratamento de eventos. Antes de falar da arquitetura baseada em eventos, eu queria citar, né, um exemplo que me veio à mente agora, uma evolução, né, da arquitetura cliente-servidor que surgiu já há um bom tempo, mas que ainda está em grande utilização, né? Qual é o estilo arquitetural que é muito parecido com o cliente-servidor, mas cada nó pode ser ao mesmo tempo cliente e servidor? Em outras palavras, eu posso ser cliente para pedir coisas a um outro nó, mas também posso ser servidor para prover serviços a determinados nós. Então, um cliente-servidor, onde eu posso ser ao mesmo tempo cliente e servidor. Já sabem, é a arquitetura P2P, né? A peer-to-peer. Não deixa de ser um cliente-servidor, onde todos os nós podem ser ao mesmo tempo clientes e servidor. Tá? Agora sim, voltando para a arquitetura baseada em eventos. Então, a arquitetura baseada em eventos, ela tem como principal característica essa forma dos componentes independentes interagirem, né, a partir da troca ou da produção e consumo de eventos. Então, os componentes são unidades que produzem e tratam esses eventos, enquanto os conectores são elementos arquiteturais que propagam, que difundem, que avisam sobre a produção de eventos, né? E como restrição é que esses componentes não interagem diretamente entre si, né? Toda conversa entre eles, nesse tipo de arquitetura puro, digamos assim, nesse estilo arquitetural, acontece via produção e tratamento de eventos. Como eu disse, vou repetir várias e várias vezes, não há um estilo arquitetural bala de prata que resolve tudo. Então, mas eu queria usar esse estilo, mas eu queria também que esses dois componentes interajam diretamente. Então, não posso. Pode. Você só não vai dizer que usa unicamente o baseado em eventos. Você criou uma arquitetura heterogênea, que no final das contas é praticamente toda a arquitetura heterogênea, que combina baseado em eventos com outros estilos arquiteturais, com peer-to-peer, com cliente-servidor, com camadas, seja lá como for, com componentes, né? E outra restrição é que os conectores apenas comunicam eventos. Eles não transformam esses dados, não transformam um evento em outro tipo de evento para ficar compatível né, como se fossem adaptadores, né? Claro que você pode estender a arquitetura baseada em eventos e incluir esses adaptadores que convertem eventos equivalentes, né? Então é possível também, mas já seria uma extensão, né? Então é uma arquitetura baseada em barramento, digamos assim, onde o conector é esse barramento, esse divulgador de eventos,
e os componentes produzem e tratam eventos. Tá? Então existem dois tipos, basicamente, dois tipos principais desse tipo de arquitetura. Então, um dos modelos de implementação dos conectores é o que chamamos de modelo implícito, também conhecido como broadcast. Apesar do nome broadcast sugerir um envio do evento indiscriminado para todos os componentes, na verdade esse envio já é um pouco seletivo. É uma implementação semelhante ao que acontece com o padrão Observer. Né? Então o modelo implícito, ele também conhecido como Publish Subscriber, é um modelo onde todos os componentes se inscrevem como interessados em algum tipo de evento. Então, a partir do momento que o broker ou o conector recebe esse evento produzido por algum componente, ele conhece a lista dos interessados naquele evento. Então, ele propaga, ele avisa a todos os componentes interessados naquele evento, né? Naquele evento, em tratar aquele evento. Né? Já é uma evolução, foi uma evolução natural que acabou acontecendo. Né? Uma vez que inicialmente o modelo broadcast ele fazia um espalhamento, uma disseminação indiscriminada do evento, mas a partir daí houve essa evolução e o próprio modelo broadcast incorporou o padrão observer dentro de si para enviar de forma discriminada, né, os eventos na rede. Né? Então acontece um broadcast, mas é um broadcast seletivo. Porém, mesmo sendo seletivo, é um broadcast. Então não há uma ordem de prioridades em termos de desempenho, né, para sistemas de tempo real, por exemplo. Então existe um outro modelo de conector, que é o que a gente chama de modelo explícito, ou dirigido por interrupção, que é aquele modelo onde temos tipos específicos de eventos. E alguns tipos têm prioridade em relação a outros. Então, caso aconteça em uma certa janela de tempo uma produção de um certo grupo de eventos, então alguns eventos têm prioridade em relação a outros. Né? Tem níveis de interrupção. Né? Então, nível 0, nível 1, né? Níveis prioritários. Em alguns casos mais extremos, em termos de tempo real, alguns tratadores desses tipos de eventos, algumas interrupções são feitas no próprio hardware, no nível do hardware, né? do switch, por exemplo, né? Programável. Então, há uma certa escala de prioridades em termos de tratamento dos eventos. Tá? Então, o modelo implícito, a política de controle, ela não é embutida no evento. Né? O evento simplesmente é produzido e é tratado, e quem lida com tudo é o próprio componente. O componente decide. Né? Os componentes se registram como interessados, né? Como subscribers, e também se registram como produtores, como publishers dos eventos. Né? O publish subscriber. Né? Então, quando ocorre algum evento, o controle é transferido para todos os componentes que tratam aquele evento. Então, é um estilo arquitetural, todos os estilos decorrentes do estilo baseado em eventos, é um estilo extremamente paralelizável, né, para sistemas de tempo real. Né? Porém, os componentes que lançam o evento não conhecem, não sabem quem trata o evento. É totalmente desacoplado, o que é bom, mas também torna menos determinístico. Né? E mais difícil de testar esse tipo de sistema também. Né? Então é efetivo para integrar componentes em diferentes computadores, em especial dentro de uma mesma rede, já que não se tem tanta latência, digamos assim. Né? Agora, se o sistema de tempo real é ainda mais crítico em termos de tempo real, é realmente muito crítico, pode-se evoluir ainda mais esse modelo implícito para um modelo explícito, onde existem tipos de interrupções ou prioridades dos eventos. Né? Cada tipo é associado a uma localização de memória, por exemplo, né? Pode ser associado, na verdade. Né? A seleção de tratadores, que pode ser realizada por hardware ou por determinados endereços de memória prioritários, né? Para desempenho realmente muito crítico. Né? Possibilita respostas ainda mais rápidas com o mesmo paralelismo, né? Porém é mais complexo, mais difícil de ser validado, mais difícil de ser tratado. Existem muito mais cenários, né? Porque
eventos podem sobrepor uns aos outros, né, em termos de prioridade, né, em ordem de execução mesmo, de tratamento. Né, são utilizados para desenvolver sistemas de tempo real realmente crítico. Né. Vantagens da arquitetura baseada em eventos como um todo é que ela é indicada para modelar sistemas concorrentes. A concorrência é algo muito natural nesse tipo de arquitetura. Né? Então, as unidades ou os componentes são autônomos, né? Tem pouquíssima dependência entre eles, e a dependência é apenas indireta por meio da produção e consumo de eventos. Né? E assim ela se torna muito mais escalável, porque se está gerando gargalo, acrescenta-se componentes em hardwares separados e o paralelismo é natural nesse tipo de arquitetura. Né? Então ela tem como desvantagem essa dependência também dos eventos. Né? É difícil ter um controle efetivo desses eventos e é difícil também evoluir os eventos, alterar, por exemplo, o conjunto de eventos. Né? Se você vai deixar de produzir um determinado evento, você vai ter que atualizar os componentes que processariam esse evento. Ou, eventualmente, se você for alterar um evento para agregar mais informação a ele, você vai ter que alterar, consequentemente, todos os que tratam aquele evento, se quiser levar em consideração o que foi acrescentado, os dados adicionais. Né? Componentes, indo agora para um estilo arquitetural do tipo Call Return. Né? Então, o Call Return ele é um estilo arquitetural ainda de componentes independentes, mas realmente clássico. Né? Então, o grupo de estilos Call Return, os componentes são unidades de processamento, né, que realmente realizam os requisitos funcionais do sistema, como nós já estamos habituados, e toda a comunicação acontece por chamada direta entre os componentes. Né? Chamada direta. O conector é aquela descrição clássica de um elemento arquitetural que faz a ponte entre dois componentes, né? Dois ou mais componentes. E não há restrição, pode qualquer chamada. A única restrição, na verdade, é que todo retorno ele deve ser uma resposta a uma chamada prévia. Né? Então é o call return. Né? Todo componente ele é reativo, ele espera uma chamada para poder produzir um retorno. Então a estrutura, esse estilo arquitetural estrutura o sistema em um conjunto de componentes que são francamente acoplados entre si. Há um acoplamento, né? Mas esse acoplamento é por meio de interfaces. Então, interfaces bem definidas, interfaces providas e requeridas preferencialmente. Né? Um componente de controle possui a responsabilidade de gerenciar a execução de outros componentes, pode, né, evocar, pode chamar métodos, qualquer componente pode chamar métodos de outros componentes. Né? Agora é recomendado que haja conectores explícitos, mas não é obrigado, né, mas é recomendado. Então existe, né, um modelo, ele favorece, na verdade, a implementação do modelo de rotina sub-rotina, onde eu tenho componentes maiores que chamam componentes menores, que chamam componentes ainda menores, e assim sucessivamente no refinamento top-down. Né? E é aplicável a sistemas sequenciais. Né? Quando implementado, o modelo de controle é utilizado também para coordenar essa sequência. Né? Você pode ter realmente camadas, né? ou componentes que controlam a lógica do sistema e ficam orquestrando as chamadas de outros componentes. Né? Um tipo conhecido de arquitetura Call Return é a arquitetura orientada a objetos. Né? Então, onde se tem objetos ou componentes que são relativamente independentes, mas que podem trocar mensagens, podem chamar métodos uns dos outros. Né? O estilo clássico do Call Return, um estilo arquitetural derivado do Call Return que ganhou grande notoriedade na programação estruturada, é o estilo programa principal subrrotinas, onde se parte de um programa principal e a partir desse programa principal se divide grupos de subfuncionalidades. Então, pego uma funcionalidade maior e eu componho ela a partir de partes menores dessa funcionalidade. Por exemplo, processar uma folha de pagamento. Eu vou primeiro obter dados, realizar cálculos dos descontos, dos acréscimos, depois
imprimir, gerar a folha de pagamento, por último imprimir a folha de pagamento. Então, essa sequência de passos, e cada passo pode ter subpassos, né, é uma derivação top-down, né, e ganhou o nome de programa principal subrotina. Outro exemplo é a arquitetura orientada a objetos, onde os componentes têm um livre acesso a qualquer outro componente, né, tendo normalmente conectores implícitos, né, entre componentes. Vantagens da arquitetura orientada a objetos: os componentes são francamente acoplados porque existe uma interface explícita entre eles, né? Então, a implementação tende a ser modificável sem tanto esforço, né, de retrabalho com relação aos outros componentes, desde que preserve as interfaces, né? Tem um melhor desempenho porque tem uma comunicação direta, não há tantos níveis de indireção, né? Então, tem esse ganho, né? Os componentes, eles podem refletir entidades no mundo real, porque nós vivemos no mundo de objetos, né? Então ele tenta fazer uma analogia do ponto de vista de abstração com o mundo real, e as linguagens de programação predominantes do ponto de vista comercial hoje seguem esse paradigma, né? Então é uma vantagem, né? Modelar, pensar a arquitetura, digamos assim, com ele acaba sendo natural de realizar, né, no código. Tem desvantagem também, né? Então, alterar as interfaces podem causar problemas, né? Muitas vezes é comum evoluir a interface, é comum acrescentar funcionalidade, mudar parâmetros, etc. Isso pode repercutir em todos os clientes que utilizam aquele componente, já que não tem conectores explícitos, né? E a ausência de restrição de comunicação também dificulta a evolução do sistema, né? Além disso, esses sistemas exigem muita habilidade do arquiteto para se ter uma boa abstração, né? Uma boa derivação, uma boa quebra da arquitetura em parte, porque ele tende, como o paradigma de implementação é o mesmo da modelagem, a gente tende a fazer uma visão de desenvolvimento, a fazer uma visão arquitetural onde o mapeamento é 1 para 1 para o código, e não necessariamente a arquitetura tem que ser assim, né? A arquitetura pode ter níveis de refinamento até chegar a uma unidade de implementação, a uma classe ou a um método, ou seja lá o que for, né? Então, normalmente, esse estilo arquitetural ele é mais utilizado internamente dentro dos componentes, justamente para favorecer a visão de implementação. Tá? Outro exemplo clássico de arquitetura co-return, esse aí é bastante conhecido e difundido, é a arquitetura em camadas, né? Então é um tipo de co-return onde os componentes são estruturados em níveis de abstração, né? Então existem os componentes dispostos um sobre o outro, né? E quanto mais baixo o nível de abstração, mais próximo, digamos assim, mais detalhado, né? Mais próximo do baixo nível, e quanto mais alto é mais abstrato, né? Os conectores representam, na verdade, restrições entre esses níveis, restrições implícitas entre esses níveis, e a restrição de comunicação desse estilo arquitetural é grande, né? Uma camada ela só recebe requisição de quem está imediatamente superior a ela, não é de qualquer um que esteja acima dela, mas imediatamente superior, e só envia requisição para quem está imediatamente abaixo, né? Então, já eu volto lá. Aqui é um exemplo, né? Então, o sistema só requisita para o negócio e o negócio responde apenas para o sistema e só requisita para os dados, né? Então, há uma obrigação de abstração, de quebra de níveis de abstração, né? É muito utilizada para modelar a interação entre componentes de um sistema, porque agrupa componentes em níveis de abstração, né? E esse estilo arquitetural organiza o sistema em um conjunto de camadas, né, que favorece manutenção, favorece, né, um maior desacoplamento no sistema, né, e dá suporte ao desenvolvimento incremental. Por que o desacoplamento? Porque, por exemplo, se eu mexer nos dados, eu sei que do sistema para cima nada vai ser afetado, só o negócio vai ser afetado. Então, eu tenho menos efeito cascata, menos efeito dominó nas minhas manutenções. Em compensação, eu tenho mais indireção, então o desempenho cai,
né? É uma relação de compromisso, um trade-off, né? Então, o melhor controle de complexidade, do nível de abstração, né? Facilidade de evolução do sistema, mas a comunicação restrita pode comprometer o desempenho, né? Existe também existem as arquiteturas de fluxo de dados, né? O sistema, como o próprio nome diz, ele é orientado, direcionado a partir da transformação de dados, ou do fluxo, né? E durante esse fluxo, o dado ele é transformado, né? Possui o objetivo de maximizar a reutilização de etapas nessa transformação de dados, ou de funcionalidades ligadas a essa transformação durante o fluxo dos dados. E existem basicamente dois tipos predominantes, né? Dois estilos arquiteturais dessa categoria, desse grupo de arquiteturas de fluxo de dados. A mais conhecida, que é a arquitetura de Pipes and Filters. Na verdade, as duas são conhecidas, mas a de Pipes and Filters, ela preza pela transformação incremental dos dados, com uma restrição de que o fluxo de entrada e saída ele é conectado entre essas partes, entre esses filtros. Então é como se tivesse canos entre os filtros que levam os dados que saem de um filtro e servem de entrada para o próximo filtro. Por isso o nome Pipes and Filters, né? Canos e filtros, né? Então é quando eu tenho a saída de um filtro como sendo a entrada do próximo, e assim sucessivamente até o final do fluxo dos dados. Enquanto um tipo menos restritivo é o tipo batch, que na verdade define uma sequência de processamento dos dados, mas não necessariamente a saída de um filtro é a entrada do próximo filtro, ou a única entrada do próximo filtro, né? Então, cada componente é independente e a única restrição é essa sequência predeterminada, né? Então, se você tem uma sequência de passos que um precisa ser executado depois do outro, e é um grande processamento desse fluxo, mas que precisa ser sequencial, você pode dizer que usa uma arquitetura em batch, né? Agora, se além dessa sequência, a saída de uma, a entrada do outro, você pode dizer que usa um fluxo ou uma arquitetura do tipo Pipes and Filters. Tá joia? Então, na arquitetura Pipes and Filters, né, os componentes são esses filtros de dados, sempre pensando na transformação dos dados, e o conector é o que leva a saída de um filtro para o próximo, para a entrada do próximo. Então, são os dutos, os canos, os pipes, né? E a restrição é que apenas os filtros podem transformar os dados e os dutos transportam apenas entre dois filtros. O exemplo clássico, né, da arquitetura de Pipes and Filters é a barra digamos assim, no shell, né, de linha de comando do Unix, que é justamente conhecido como pipe, né? Então, para quem já usou habitualmente o shell, sabe que essa barra vertical é chamada de pipe, né? Então, o ls pipe grep objetos vai fazer a listagem dos arquivos, só que a saída dos arquivos não é exibida na tela, mas é encaminhada pelo pipe como entrada para o comando grep, que vai fazer um filtro, e aí sim só vai mostrar os arquivos que tiverem o nome objetos como parte do seu nome, né, que satisfizerem o segundo filtro, que é o grep, né? Então, é uma arquitetura de fluxo de dados, onde a saída de um filtro é a entrada para o próximo. Tá? Variantes dessa abordagem são muito comuns, então você pode ter sequência, né, paralela, por exemplo, né, que não seja, digamos assim, necessariamente 100% sequencial, mas sequência paralelizável, né, onde eventualmente tenha alguns filtros paralelizáveis que recebem entrada, né, entradas iguais, por exemplo. Então eu posso ter o ls pipe mais de um segundo filtro aqui. Então a saída do ls pode ir para o grep, pode ir para o file, pode ir para outros filtros, né, em paralelo. Então são variações, evoluções do Pipes and Filters, né? O estilo Pipes and Filters não é indicado para sistemas que necessitam troca de informação, né? O ls manda saída para o grep processa, volta para o ls. Não, isso aí não é indicado. É um fluxo, né? Como se fosse uma cascata, né? Num sentido só.
né? Então, essa aqui é como se fosse a topologia do Pipes and Filters. A entrada A é transformada pelo filtro f de x e entra no filtro g de x. Então, vai ficar g de f de A, né? A saída do programa, nesse caso. Né? Vantagens: dá suporte à reutilização das transformações, né? As transformações intermediárias, né? O comando ls pode ser usado independentemente, o comando grep pode ser usado independentemente, pode ser usado em conjunto. Então, você usa o grep como saída de qualquer comando. Então, é realmente interessante reutilizar as partes, né? Em termos funcionais, né? Reuso funcional. Oferece uma organização intuitiva, útil na comunicação, é fácil de adicionar novas transformações, novos componentes que ficam disponíveis, né, se você quiser utilizar. É relativamente simples de implementar. Né? Desvantagem: necessita de um formato de transferência de dados comum. Né? Então, se tem formato string, formato, né, que use saídas padronizadas, tipos de dados padronizados, ótimo, né? Agora é uma desvantagem, você precisa ter isso daí, né? Esse padrão, digamos assim, nos dados. Né? A implementação dos sistemas que interagem através de eventos é muito dificultada. Né? Então, o fluxo prioriza a transformação de dados, é fluxo de dados. Né? Lidar com o evento fica mais complicado. Né? E eu queria comentar também, né, fechar essa parte dos estilos, né, arquiteturais, falando de arquitetura de máquina virtual. Então, a arquitetura de máquina virtual é uma arquitetura que é muito conhecida nossa, mas a gente não se atenta que é possível trazer características dela para os nossos programas. Né? Nesse tipo de arquitetura, um componente é uma unidade de processamento que materializa os requisitos funcionais do sistema. Né? Então, o componente ele tem os requisitos funcionais, os conectores são responsáveis pela comunicação, porém, há uma restrição, né? Que a execução da funcionalidade em si ela não acontece direta. Há dois papéis de componentes. Há um papel de tradução e um papel de execução. Então, necessariamente nessa arquitetura, a execução das funcionalidades tem duas etapas. Tem a etapa de tradução e a etapa de execução. Há uma indireção na execução com o objetivo de dar uma abstração, né? Uma independência maior, um desacoplamento maior das instruções de execução, das instruções a serem executadas, daí o nome máquina virtual. Né? É indicada quando é necessário executar atividades intermediárias ou quando se quer facilidade de evolução das funcionalidades. Né? Então, porque proporciona essa maior independência dos componentes em relação às instruções de cada funcionalidade. Né? Esse estilo também é conhecido como máquina abstrata, ou abstract machine. Né? O nome máquina virtual ficou mais conhecido depois da máquina virtual Java. Né? Mas o nome original do estilo é abstract machine, né? Máquina abstrata. Então, a arquitetura de máquina virtual ela possui variações, como, por exemplo, a arquitetura de interpretador, como acontece nos interpretadores de linguagens de programação, né? E a arquitetura também baseada em regras, como é o caso de alguns sistemas especialistas. Né? Existem aplicações reais ou arcabouços, frameworks, que facilitam a incorporação desse estilo arquitetural nos nossos softwares. Né? Exemplos clássicos como a máquina virtual Java, o framework de execução .NET, mas também alguns frameworks que podem ser incorporados aos nossos programas, como, por exemplo, o framework Draws. Quem já ouviu falar do Draws? O Draws ele é um framework baseado em regras, onde ele permite a especificação em regras a partir de um formato específico, de um arquivo de texto desacoplado do código da aplicação, e evoluindo essas regras, o controle ou a execução da aplicação varia, né? Pode variar. Uma aplicação direta disso são os sistemas especialistas, né? Aqueles sistemas estilo help do Windows. A impressora não está funcionando. Você já olhou se ela está ligada? Já, está ligada. O cabo está ligado? Sim, está ligado. Já tentou limpar o cartucho? Eita, não, limpei. Funcionou, funcionou, beleza. Então, quer dizer, é um conjunto de regras que vai
nos levando a uma sequência, a um raciocínio para se alcançar, né, a solução de alguma coisa, de algum problema. Né? E essas regras podem evoluir de forma ortogonal, independente e paralela ao software. Né? Então, a execução ela é quebrada em duas partes. Então, essa aqui é a principal característica desse estilo de máquina virtual ou de máquina abstrata. Então, as instruções, né, ou a solicitação de execução, por exemplo, a chamada de método, realizar transferência bancária, isso daí não é mapeado diretamente em chamadas de métodos, né, no código. Ela é primeiro tentada interpretar para se ter uma tradução ou interpretação das instruções e aí sim saber o que é que eu faço, o que é que eu preciso executar para realizar uma transferência bancária. Olha, eu verifiquei aqui no meu conjunto de regras e eu preciso verificar se a senha está correta. Se estiver correta, aí eu preciso ver se tem saldo. Se tiver saldo, eu preciso ver se tem saldo para o imposto que acabou de ser alterado aqui nas regras, ser adicionado. Aí sim tem, beleza. Aí eu vou fazer o saque do imposto, o saque do valor e o crédito do valor na conta destino e o crédito do imposto na conta do governo. Pronto, resultado, terminei. Né? Então, esse conjunto de instruções que traduzem o conceito da instrução transferência, esse aqui é evoluível, digamos assim, né? Se existir esse neologismo na língua portuguesa. Mas é passível de evolução independente de alterar o código do interpretador e o código do executor. Então isso aqui pode ser num XML, né? numa notação que possa ser evoluída até pelo especialista do assunto, pelo economista, por exemplo, e não necessariamente pelo programador. Né? Vantagem, desacoplamento entre o núcleo de execução e o que será executado, né? A facilidade de evolução do sistema e a facilidade de adaptação para várias plataformas, já que essa tradução pode ser feita justamente entre plataformas, que é o que acontece na máquina virtual Java, por exemplo. Né? Desvantagens, o desempenho pode ser comprometido, né, dependendo de como eu faço a interpretação dessa máquina abstrata, né, se for, por exemplo, uma leitura de um arquivo XML, para interpretar isso daí, para traduzir para métodos que serão executados, pode gerar uma queda de desempenho e pode aumentar a complexidade, né, tendo em vista que tem passos adicionados aí. Né? Então, o X da questão é, nenhum desses estilos, mais uma vez eu repito, é uma bala de prata. Né? Então, a sacada ou a arquitetura final, ela normalmente combina, né, um conjunto de estilos arquiteturais. Então, a arquitetura de software costuma ser uma arquitetura heterogênea, que combina vários estilos. Então, na prática, essa arquitetura é a mais usada, porque, na verdade, ela não tem uma forma específica, né? Ela é a combinação de vários estilos. Né? É a melhor maneira de combinar as vantagens ou as necessidades que você tem a partir das características dos estilos arquiteturais que você conheça, né? E eventualmente que você crie, né, a partir de adaptações que você não conhece, catalogadas em nenhum estilo, por exemplo. Né? Então, uma arquitetura abstrata pode ser estruturada em camadas, né? Módulos ou camadas específicas que tenha desempenho crítico pode ser call return, ou podem ser baseadas em eventos, né? Módulos que sejam reutilizados ou em uma camada que tenha componentes menores passíveis de reutilização, né? Podem implementar componentes pequenos para serem combinados como sequência de transformações, pipes and filters ou batch, né? Então, como peças de quebra-cabeça. Né? Então, você pode combinar esses estilos arquiteturais. Né? Então, eu posso ter um estilo arquitetural, digamos assim, predominante. Nesse caso aqui, esse outro exemplo, é um estilo centrado em dados, onde um dos meus componentes, né, ele é pipes and filters internamente. Outro componente, ele tem uma estruturação interna em camadas. Cada camada aqui pode ter um estilo arquitetural internamente. Então, é um conjunto de um quebra-cabeça que vai se compondo, né, o projeto arquitetural. Ele precisa ser incremental, né, como nós veremos, né, incremental e paulatinamente ir derivando a minha arquitetura de software. Tá? Agora a gente vai
conhecer os padrões arquiteturais. Não todos os padrões, mas alguns padrões arquiteturais, alguns estilos que foram promovidos a padrões, que foram avaliados, né, que foram atestados empiricamente. Então, um padrão arquitetural, o architectural pattern, descreve um esquema básico de organização, ou um estilo, né, para estruturar sistemas de software, só que esse estilo, ele foi validado, ele se conhece o relacionamento entre os componentes, o impacto desse estilo no código, né? Vamos apresentar aqui alguns padrões apresentados por Buchman, em 96. Então, a Mary Shaw, ela define, né, de uma forma mais interessante, eu gosto da descrição dela, do que é, né, um padrão arquitetural comparado a um estilo arquitetural. Então, o estilo arquitetural, ela define ou apresenta como esse conjunto de regras ou de características, né, que compõem a estruturação do software em termos de sistemas, subsistemas, né? Já os padrões arquiteturais são padrões definidos pela comunidade, né, que documenta soluções provadas, né, incluindo ou que englobam estilos arquiteturais. Então, um padrão arquitetural é nada mais, nada menos do que uma documentação, né, da utilização bem-sucedida de um estilo. E se foi mal sucedida, não deixa de ser passível de documentação. É o que a gente chama de anti-pattern, né? É um padrão que você não vai mais se aventurar a seguir, né? Então é importante também documentar, né, os estilos ou as experiências, né, arquiteturais mal sucedidas. É importante. Isso faz parte de uma base de conhecimento, né, do arquiteto. Então, arquiteturas, inclusive estilos arquiteturais, voltadas para solucionar problemas específicos, né, os padrões arquiteturais. E eles facilitam a reutilização da solução como um todo, porque eles já dão a cara, digamos assim, da arquitetura de software como um todo. Claro que são passíveis de refinamento e etc., mas já podem ser utilizados como uma referência, como algo, né, para nortear todo o projeto arquitetural. Auxiliam na decomposição do sistema de forma ordenada, evitando proliferação de componentes e também digamos assim, o acoplamento exagerado ou a definição de poucos componentes, né, para a falta de decomposição, né, tanto um extremo quanto o outro. Ele tenta equilibrar, na verdade, e facilita a integração de diferentes estilos, já que um padrão arquitetural pode não só evoluir um estilo, mas já ser derivado de uma arquitetura heterogênea. Christopher Alexander é um arquiteto, não de software, mas um arquiteto e urbanista, né? E, na verdade, o conceito de padrão arquitetural foi inspirado em Christopher Alexander, né? Em observações que ele fez relativas a construções, a prédios, né? E lançou-se aquela semente, né? Será que não dá para fazer a mesma coisa com o software, né? Então, cada padrão descreve um problema que ocorre de forma recorrente no ambiente, né? E então, a partir desse problema, descreve uma solução, né? Ou a maneira de se chegar a essa solução, que pode ser reutilizada, uma vez que o problema é o mesmo, pode ser reutilizada a mesma solução. Então, um padrão arquitetural, né, é descrito, ou seja qual for o padrão, através dessas partes, né? O nome do padrão, problema que ele se propõe a resolver, qual é a solução, quais as consequências prós e contras dessa solução, né? Vantagens e desvantagens, e opcionalmente pode-se dar um exemplo de código, um exemplo de modelagem, né? Um exemplo concreto para facilitar a compreensão. O Buchman, ele propõe, ou ele apresenta esses 8 padrões arquiteturais, né? Camadas, pipes and filters, o Blackboard, né, que é um tipo centrado em dados, né? O Broker, MVC, o PAC, né, que é o Presentation Abstraction Control, o Microkernel e o Reflection, né, o padrão de reflexão computacional, que é muito utilizado em sistemas que seguem a arquitetura também orientada a aspectos, né?
Então, o MVC, apresentando alguns desses padrões, né, não todos, mas lembrando que mesmo esses 8 não são exaustivos, que existem centenas, milhares, crie o seu, né, use e documente, né, a arquitetura do seu sistema, né, e você encontrando qual o problema que ela resolve bem, e você acabou de documentar mais um padrão. Então, o MVC, ele parte, né, o Model View Controller, ele parte do problema de que a interface do usuário pode evoluir, pode mudar, né? As partes do software podem mudar, né? A interface pode evoluir com uma certa frequência, né? O banco de dados, ou SGBD, ele precisa muitas vezes ser compartilhado com diferentes aplicações. Então você tem uma aplicação de controle de estoque, outra aplicação para consulta do portal do cliente, né? Consultar as suas compras, né? O status da outra aplicação para o delivery, para o status da entrega, né? Para atualizar esse status. Mas eles podem compartilhar o mesmo banco de dados, né? Diversas aplicações podem compartilhar o mesmo banco de dados. E não é desejável rever toda a aplicação quando uma dessas coisas mudar, né? As regras do negócio também podem evoluir. Então essas coisas precisam caminhar meio que de forma independente, né? E a solução foi encontrada por esse padrão, foi dividir a aplicação, isso é muito voltado para sistemas de informação, então dividir em 3 módulos com responsabilidade específica cada um deles, né? Então o Model, o View e o Controller, né? Então o Model, como o próprio nome sugere, tem as entidades do modelo, né? O modelo conceitual, em outras palavras, tem a preocupação com o armazenamento e a evolução dos dados, né? O gerenciamento desses dados. A View é a camada que é visível pelo usuário, então tem como principal característica a exibição dos dados ou a interação com o usuário, né? E o controller, o próprio nome sugere, ele gerencia a lógica do negócio, né? Ele coordena essa interação entre a view e o model, né? Então, a lógica do negócio ou os casos de uso do sistema estão implementados no controller, tá? As funcionalidades do software. Consequência, há um desacoplamento entre os módulos do sistema. A view não tem um acoplamento forte com os dados, né? E nem os dados com a view. Então, a lógica do negócio ela fica num local privilegiado entre a view e o controller. Não, desculpa, né? Entre a view e o model, né? Ela é o controller. Né? Então, a arquitetura MVC, ou o padrão arquitetural MVC, é uma evolução da arquitetura em camadas, né? Com uma diferença, né? Apesar de ter 3 camadas, imagine a view em cima do controller e o model embaixo do controller. Mas há uma certa liberdade que permite um pequeno curto-circuito entre a view e o model, né? Então, é possível que a view chame métodos ou execute, né, operações ou envie mensagens para o model, mas mensagens previamente selecionadas. É como se tivesse uma interface específica do model que a view tem acesso, mas já o controller tem acesso a todas as interfaces do model. É como se os get pudessem ser visualizados, né, os métodos get do model, mas os set e os demais métodos do model só são acessíveis pelo controller. Tá? Então é um acesso, mas não é total, né? Então a arquitetura tem um certo curto-circuito, mas para apenas receber atualizações dos dados, mas para manipular os dados o acesso é exclusivo do controller. Então é uma arquitetura camadas sutilmente relaxada, onde permite pular uma camada com moderação, né? Com algumas regras, né? Então, o padrão MVC ele é bastante utilizado em sistemas de informação. Então, o acesso a dados ele é totalmente gerenciado pelo model, né? A manipulação desses dados pelo controller, e a view ela pode sim, né, receber objetos do model que já são encaminhados pelo controller, e a partir desses objetos a view tem acesso aos dados do model, né?
Então, os gets, digamos assim, do model para exibição no navegador, né? No browser. Então, quando a gente pensa em um padrão MVC, né, a gente pode entender que tanto a view quanto o controller são interessados ou são observadores, né, do model. Então, mudanças no model podem interessar tanto a view quanto o controller. Mas o controller, ele, além de ser observador, ele pode acessar outros serviços do model, enquanto a view ela só pode obter, só pode acessar como observador do model. Então, a diferença está na maneira desse acesso. A liberdade do controller é total, enquanto a view não. Então, quando há uma atualização do modelo, né, o modelo, digamos assim, né, essa atualização pode chegar rapidamente a qualquer observador, seja view ou seja controller. Tá? Então, um estilo ou um padrão arquitetural melhor ainda, que é um estilo validado, ele pode sim ser utilizado como ponto de partida, né, na fase de projeto arquitetural. Né? Mas também pode ser utilizado como um checklist para você ter certeza que aqueles requisitos de qualidade foram atendidos. Né? Então, quais estilos favorecem tempo real? Aí você olha, eu estou usando algum desses estilos? Não, onde é que eu posso usar? Será que eu posso usar algum deles? O que é mais crítico aqui em termos de execução? É isso aqui. Será que eu poderia usar um estilo baseado em eventos aí? Aí você vai analisando e até ajudando a fazer uma espécie de checklist. Né? E como maneira de organizar o trabalho em equipe, como uma maneira de identificar componentes candidatos, você vai perceber que precisa ter um componente para tratar os eventos, ou precisa ter um componente para avisar, né, a atualização de dados, como uma espécie de blackboard, por exemplo, dependendo da sua arquitetura. Então começa a te dar sinais ou ajudar também no projeto do sistema. Né? Também na definição de vocabulários, né, para a equipe, para facilitar a comunicação. Vamos usar um exemplo para a gente ilustrar melhor essa questão, né, do projeto arquitetural. Não é a aula de desenvolvimento centrado na arquitetura que a gente vai ver, não hoje, mas em outro momento, né, na sequência. Mas é só para ilustrar. Né? É um exemplo para a gente ver como conhecer e ter experiência com estilos e padrões arquiteturais ajuda, sim. São peças importantes de um quebra-cabeça durante o projeto arquitetural. Então vamos supor um sistema de e-banking. Tá? Um sistema de e-banking que vai se preocupar com, por exemplo, né, com acesso ao banco virtual, né, ao internet banking, transferência, né, Pix, seja lá o que for. Né? E aí, digamos, vamos expor um cenário aqui para nos ajudar a conduzir. Né? Então, é um sistema que o banco tem dificuldade de implementar atualizações, digamos que o Banco Central desse país, né, que é o caso do Brasil também, atualiza regras financeiras com certa frequência, né, com impostos novos, impostos, né, que deixam de existir, e etc. E o banco não tem equipe de desenvolvimento. Né? Então o banco quer que as alterações sejam feitas por economistas, por especialistas, né, no domínio e não na programação. Então já exige um requisito de manutenibilidade, facilidade de evolução, facilidade de manutenção. Outra característica desse sistema é o fato do banco já ter um sistema legado atual, né, feito em COBOL e etc. E deseja que esse Internet Banking utilize as funcionalidades base ou básicas, pensando assim, existentes no sistema legado, né, para que não se mexa no que já funciona há muitos anos. Então, funcionalidades que alterem os dados das contas bancárias, façam efetivamente as retiradas de dinheiro, os aportes ou depósitos de dinheiro, que seja
tudo isso feito usando o sistema legado, né? Porque já funciona há décadas e, nesse cenário hipotético, o banco não abre mão de utilizar, por questão de segurança, né? De confiança no que já funciona. Então, o nosso ciclo que iremos utilizar nesse exemplo, né, simples de projeto arquitetural é selecionar um estilo ou um padrão ou uma combinação de estilos para iniciar o nosso ciclo de refinamento. Então, a partir desse início, a gente segue refinando com olho nos requisitos do sistema, né? Tanto os requisitos pensando em módulos do sistema, módulos lógicos, como principalmente os requisitos de qualidade, até chegar a uma arquitetura que a gente considere final, e essa arquitetura final seria avaliada, né? Usando um processo de avaliação dinâmica, como por exemplo o ATAM, que veremos aqui na disciplina, né? O Architectural Trade-off Analysis Method, né? Veremos em outra aula. Provavelmente em seminário, na verdade. Né? Então, aqui nós temos uma arquitetura inicial. Então, é um sistema web, é um Internet Banking. Então, se é um Internet Banking, a arquitetura clássica, o estilo arquitetural clássico da web é o cliente-servidor. Então, partimos de uma arquitetura cliente-servidor, de um estilo arquitetural cliente-servidor. E aí sim vamos refinando. Então, primeiro, há uma necessidade de uma separação explícita entre os dados e a minha aplicação. Então, a separação entre dados e aplicação é uma necessidade, é uma exigência. Já existe um servidor de banco de dados, né? E esse servidor de banco de dados precisa ser integrado à minha aplicação. Aí, note que tem requisito no Internet Banking que a interface tem que ser personalizável de acordo com o cliente, por isso que foi criado também um diálogo aqui, para que cada cliente possa personalizar a forma de interagir com a sua interface, né? E aí continua o refinamento. Note que continua sendo cliente-servidor, só que agora o servidor teve uma separação em camadas, né? Opa, teve mais uma decisão de projeto. O diálogo que estava no lado do cliente foi transferido para o lado do servidor. Isso tem um impacto, né? Quer dizer que o arquiteto preferiu que a experiência do cliente fosse única, independente dos dispositivos que ele tiver. Então, uma vez que ele definir as regras de diálogo, isso aí vai ser levado, armazenado do lado do servidor, e tanto faz ele acessar de um computador ou de outro, ou do celular, essa configuração do diálogo dele vai ser preservada, né? É um diálogo único, independente da interface cliente que ele esteja acessando. O diálogo foi transferido para o lado do servidor. Foi uma decisão, poderia não ser o caso. O banco deseja facilidade de evolução. Note que a aplicação foi quebrada em 3 partes, né? 2 delas chama-se sistema e negócio, né? E uma chama-se core, né? O que poderia ter motivado, né, essa evolução do sistema? Olha, o arquiteto, primeiro, ele quis separar o que é legado, o que é core, do que é novo, do que é código novo, sistema e negócio, tá? Então, o que é core é o que acessa os dados. Então, a única coisa que vai alterar dados e acessar dados é o legado, é o que já existe, que o banco não abre mão disso. Mas, no código novo, resolveu-se quebrar a aplicação em 2 partes, em sistema e negócio. Em outras palavras, algumas funcionalidades da aplicação nova vão ser apenas wrappers ou embrulhos, né, ou adaptadores das funcionalidades já existentes no core. Então, vão continuar sendo funcionalidades básicas do negócio. Então, o negócio basicamente vai adaptar o que existe no core para o restante do sistema. E o controle do sistema, a lógica em si, ou os casos de uso, serão implementados na camada de sistema. Tá joia? Então, aqui nós temos a camada de sistema, com uma camada de acesso, né, eventualmente aos controles, né, que realmente realiza, implementa a lógica das operações de Internet Banking, na transferência bancária, o Pix, seja lá o que for.
e as operações de negócio que são usadas por esse controle, que nada mais são do que adaptações ou wrapping, né, embrulho das funcionalidades legadas no core. Beleza? Então, eu posso usar, o negócio usa o core, exportando, por exemplo, uma roupagem de serviços web, ou uma roupagem de métodos Java, métodos C#, Python, seja lá o que for. Tá? Então, aqui a gente tem facilidade de evolução, porque as funcionalidades básicas são desacopladas da lógica do negócio. E se eu quiser facilitar ainda mais a evolução, pensando que ela não é feita, a regra de negócio não é evoluída por programadores do banco, mas o banco deseja que os especialistas financeiros do banco façam a evolução dessas regras de negócio. Aí a gente pode pensar no estilo de máquina abstrata, ou abstract machine, ou máquina virtual. Né? Então, preferiu-se tirar, digamos assim, a lógica do negócio do código e passar a lógica do negócio para um interpretador que pode ler de um XML. Né? E a partir desse XML se identifica quais métodos ou quais serviços do negócio precisam ser executados, sob quais condições, em que sequência. Em outras palavras, o algoritmo propriamente dito, né, de cada funcionalidade do sistema. Tá joia? Aí começam as preocupações com conectores. De cara, a comunicação precisa ser segura. Então, a comunicação HTTP tem que ser criptografada, tem que ser HTTPS. O meu conector é HTTPS, tá? É cifrado. A comunicação com o banco de dados, ela já existe e ela segue também, ela é cifrada, né? Digamos assim, ela usa criptografia nessa comunicação para evitar a interceptação da rede, por exemplo. Então você representa, né, devidamente isso aqui no conector. Acontece isso daí. Agora aconteceu um trade-off. O cara queria desempenho. Desempenho, cara, com tanta indireção, criptografia em 2 camadas e ainda mais máquina virtual, uma separação aqui. Então você, como arquiteto, tem que voltar para o workshop de requisitos ou workshop, né, com os stakeholders e dizer, olha, temos um trade-off. Ou a gente reduz o número de camadas para ganhar desempenho, mas vai perder facilidade de evolução. Pode perder também o diálogo flexível. Ou que tal a gente uniformizar o diálogo com todos os clientes? Ou levar isso aqui para a camada do cliente, ao invés de deixar no servidor, porque senão vai perder desempenho. E aí você começa, né, a ter, criptografia é outra coisa que perde desempenho. Então, se tirar, vai perder segurança. Vai ter o trade-off. Aí o banco diz, sabe de uma coisa? Deixa do jeito que está. Né? Não priorize o desempenho. Né? Tudo bem. Ficou do jeito que está. Escalabilidade. Olha, o servidor, ele aguenta 2.000 requisições simultâneas, mas o banco quer que isso cresça até, sei lá, 10.000 acessos simultâneos, ou 20.000, ou 100.000 acessos simultâneos. Então, se você quer esse crescimento, você precisa de um conector que tenha distribuição de carga, né? Para justamente permitir distribuir aquilo que é o gargalo, aquilo que ocupa mais recurso do servidor de aplicação. Então, um estudo da arquitetura, né, identificou que o que contém a maior parte do processamento, né, você pode simular ou deixar executando, né, com eventualmente uma monitoração dos processos que estão sendo executados, e percebeu-se que do sistema até para baixo, né, do sistema, principalmente sistema e negócio, essas 2 camadas da aplicação nova, né, junto com a máquina virtual, então as 3 camadas, elas concentram a maior parte do processamento. Então percebeu-se que seria interessante distribuir carga. Em outras palavras, permitir a instanciação dessas camadas lógicas em múltiplas máquinas e esse conector distribuir carga entre essas várias instâncias, né, que podem ser instanciadas sob demanda, à medida que for necessário, né, que demandar mais acessos simultâneos. Né. O sistema legado está em uma máquina separada, por questão de segurança, restrição de segurança que o banco impôs,
Então, existe um conector que o negócio precisa, né, para conversar com o sistema legado que está em um mainframe separado, por exemplo, né, do servidor web, até por questão de segurança. Se invadir o servidor web, não tem acesso à aplicação do sistema legado, né? O banco tem alguns utilitários para verificar CPF, verificar, digamos assim, Serasa, SPC e etc. E esses utilitários precisam ser reutilizados em vários pontos do código, né? Então, criou-se uma tabela ortogonal, né? Uma tabela utilitária que é, digamos assim, acessível por todos do lado do servidor, né? Certificador digital e etc. Né? Log de auditoria e assim sucessivamente. Né? Então, só para ilustrar como uma arquitetura foi sendo especificada, dirigida pelos requisitos de qualidade. Né? Os requisitos do sistema, tanto funcionais quanto de qualidade, mas principalmente pelos de qualidade. Né? Pois bem, fica agora um exercício, né? Uma tarefa para vocês fazerem durante essa semana. Então, imagine um sistema de streaming de vídeo, uma espécie de Netflix ou Prime Video da Amazon, né? Então, qual o estilo arquitetural você consideraria inicialmente? Qual o estilo arquitetural que você usaria se você fosse construir um concorrente do Netflix, né? Especifique a arquitetura do sistema a partir desse estilo do item 1, mas refinando eventualmente com outros estilos, tá? Então a tarefa que vocês vão submeter, eu vou colocar no Classroom, é relativa a esse exercício, beleza? E finalizando com alguns estilos de finalidade específica para Software Fault Tolerance, né? Só apresentando formalmente, na verdade, aquele estilo que a gente já viu, que é o estilo N-Version Programming, né? Então, o NVP ele é um estilo que se baseia na existência de múltiplas versões, né, do software, né? Normalmente ele é utilizado em combinação com Recovery Blocks. Recovery Blocks nada mais é do que os try-catch, né? Então, eu posso usar os try-catch combinado com isso daqui para dizer, olha, eu vou tentar executar os 3. Quando eu receber o retorno deles, eu vou fazer uma seleção da minha resposta. Eu espero o retorno e aí, dependendo, se eu tiver uma concordância de maioria, eu retorno o resultado. Se eu tiver uma divergência e não conseguir formar a maioria, eu lanço uma mensagem de erro, uma exceção, né? E essa exceção vai sinalizar que a operação está indisponível, né? Então, qual seria o elemento que poderia se beneficiar, né, na implementação do Recovery Block, né, para implementar o N-Version Programming? Por exemplo, o conector, né? Então, o conector ele poderia implementar o N-Version Programming, onde essa execução ficaria dentro de um try, né, para eventualmente aumentar a confiabilidade, ou aumentar a escalabilidade se eu utilizar para distribuição de carga, né? Mas, originalmente, o N-Version Programming ele é para N versões. Então, eu tenho versões lógicas diferentes do meu programa. Então, ele é fortemente indicado para reliability, para confiabilidade. Tá joia? Fechando nossa aula, né? Sistemas de software estão presentes em toda parte, inclusive em dispositivos e recursos críticos, né, que interferem diretamente na vida do ser humano. Então é necessário que a gente tenha uma preocupação especial com a estruturação desses softwares, com a arquitetura de software. Então, a gente sabe que a arquitetura, apesar dela ser feita antes de se ter decisões de codificação, né, as decisões arquiteturais normalmente têm um impacto considerável nos requisitos de qualidade. Inclusive, mudar a arquitetura pode se tornar muito caro no futuro do software por conta disso, né? Então, o uso de redundância estrutural pode ajudar a tolerar falhas, pode ajudar a aumentar a escalabilidade, pode ajudar a aumentar a disponibilidade, dependendo da redundância de links dos conectores, links de internet, redundância
física dos servidores também, por exemplo. Então é importante considerar a arquitetura de software para guiar todo o processo de desenvolvimento desse tipo de sistema, né? É o que a gente vai conhecer como desenvolvimento centrado na arquitetura a partir das nossas próximas aulas. Tá joia? Então a gente fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!